Bom, pessoal, hoje a gente vai ver dependência de movimento absoluto, né, em cinemática de partículas. Bom, por exemplo, aqui a gente tem esses dois blocos, o bloco A e o bloco D, que são presos, né, através dessa corda aí. Essa corda não se deforma, né? Então, para o movimento do bloco A, vai depender ali do movimento do bloco B. Então, o que para o A deslocar, o B tem que se deslocar. E da mesma forma, né, para o B deslocar, o A tem que se deslocar. Com isso, estão ligados entre elas ali as velocidades e as acelerações deles dois, né? Então, a gente tem essa polia aqui para estar fazendo o movimento. No primeiro passo que a gente tem que estar analisando aqui é o que? É determinar uma referência. Esse deslocamento do bloco A do bloco B, eles têm que ser analisado, esse deslocamento dele, através de uma referência. E essa referência tem que ser um ponto fixo. Eu não posso analisar aqui, ó, o meu A vai se deslocar com referência ao meu B. Não, porque o B é um elemento móvel. Então, ó, a gente vai marcar aqui, ó. Posso botar aqui, ó, essa referência de B e aqui, ó, uma referência, ó, de A, né? Então, aqui, ó, chamamos de C e D aqui, né? Aonde a gente tem essas referências. Então, que é fixa a minha polia. Então, olha só, o meu B, ele vai se deslocar. Vai se deslocar em relação a quem? Em relação à referência dele, que é o C. Então, o meu D, o meu B, ele vai, ó, se deslocar aqui em relação a D, né? E o meu C, ele também vai se deslocar, só que em relação à referência dele ali, ó, que é o ponto C. Então, dependendo do problema, eu posso ter o mesmo referencial para os dois, mas aqui é um caso que eu tenho, são referenciais diferentes. Então, olha só, do ponto de referência aqui que eu tenho, ó, do D, e ele está se deslocando aqui, ó, então eu tenho um SB. SB é o que? É o deslocamento do meu bloco B. E aqui, ó, da minha referência de C, ó, aqui, ó, pro meu deslocamento aqui em A, a gente chamou aqui de SA. SA é o deslocamento de A. Então, observa, né? Se eu for pegar o comprimento aqui, ó, dessa minha corda, pessoal, ó, vou pegar o comprimento dessa minha corda. A minha corda, ela vem, sobe, chega aqui no B, certo? Só que eu sei uma coisa, eu sei que essa minha corda aqui, ó, esse meu pedaço aqui, ó, eu vou chamar de quem? De um LP. L da polia. Então, quem é o comprimento total dessa minha corda, né? Depois está digitado, mas só aqui para facilitar para a gente acompanhar. O comprimento total da minha corda é o SA mais o LP, o comprimento ali na polia, mais o SB. Então, pessoal, olha só, se eu pego essa minha equação e vou derivar em relação ao tempo, o que eu sei quando eu faço uma derivada em relação ao meu tempo? Eu sei que, né, o L, o comprimento da corda, ele muda? Não. Então, derivando em relação ao tempo, o meu L é o quê? Constante, então ele vai ser zero derivando. O SA, ele vai ser quem? A velocidade A, deslocamento, né? Derivando em relação ao tempo, é a velocidade. O comprimento aqui na polia, ó, ela é o quê? Constante. Se ela é constante, o que acontece quando eu derivo? Ela também é zero. E a velocidade de B, o que eu vou ter? Deslocamento, né? Desculpa, deslocamento derivando em relação ao tempo é a velocidade de B. Então, observa aqui agora, ó, que a nossa velocidade de A é igual a menos a velocidade de B. Aí vocês perguntam, professor, tá errado.
Porque se o B está vindo para a direita, que é positivo, o A está vindo para a direita, que é positivo. Então os dois eles têm que ser iguais, não pode ser. Não. Isso aqui, o deslocamento deles é em relação a quem? Ao referencial, a minha referência. Então observa, se o A está indo para a direita, se o B está indo para a direita, o que acontece? O B indo para a direita, o meu deslocamento, ele está o quê? Aumentando. Então, ele está saindo, né, para o lado de D. Ó. Então, ele está sendo o quê? Positivo. E quando o meu D vai para a direita, né, o A está vindo para a direita, só que o meu A está o quê? Está vindo de encontro ao meu referencial. Então, o meu A é o quê? É negativo. Então, pessoal, a nossa equação aqui, ó, é em cima de quem? Do meu referencial. Eu não tenho eixo de coordenadas aqui. Aqui é o que? É o comprimento, então eu vou utilizar sempre ó, a distância aqui ó, do meu referencial, se ele está avançando ou se ele está se aproximando. Então, né, aqui a gente tem ele digitado, mas fiz ali que eu achei que seria interessante, né? Então, ó, posição do SA mais SB, mais aqui o comprimento, né, de CD. Só que o que acontece? Derivando em relação ao tempo, o comprimento total e esse comprimento ele é zero, né? Então eu vou ter que a velocidade de B é igual a menos a velocidade de A. E a velocidade de B e a velocidade de A, se eu derivo novamente em relação ao tempo, a gente vai ter a quem? A aceleração de B, que é igual a menos aceleração de A. Então tá aqui, ó. O sinal negativo indica que o bloco A tem uma velocidade, né? Aqui, ó, de cima para baixo, CSA positivo. E o bloco B, uma velocidade de baixo para cima, seu SB é negativo, é aquilo aproximando ou saindo do referencial. Olha esse outro caso aqui, ó. Determine a relação que governa as velocidades dos cilindros. Bom, aqui eu tenho uma situação, deixa eu ver o que ele chama aqui, chama de nada. Aqui eu tenho uma situação, ó, que eu tenho esse cilindro que está se locomovendo, mas essa polia, desculpa, essa polia, ela tem a mesma velocidade de B, porque está preso na corda, né? Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que B, pessoal. Como se fosse a velocidade que ele desce, o B desce, o deslocamento é o mesmo. Então, a gente vai achar o quê? O referencial. Esse de B, ó, como está aqui, ó, a gente pode pegar quem? Esse referencial. E o de A vai deslocar na horizontal, ó. Vamos pegar aqui, ó, quem? Esse referencial. Beleza? Então, ó, se eu for analisar, para aqui para baixo, ó, que é o meu deslocamento de B. E aqui para a direita, que é o deslocamento de A. Então, olha só o que a gente fez, ó, a minha referência lá em cima. E aqui, ó, como é o mesmo, vamos analisar aqui, ó, esse SB. E aqui o referencial de A e tá aqui o meu SA, né? E tem uma altura aqui H que ela não vai mudar, né? Ela é constante, pois essas duas polias são fixas. Então, qual que é o comprimento, pessoal, da minha corda? Ó? A minha corda, ó, ela vem aqui, desce para cá, passa ali naquela polia, desce e até chegar em A. Só que presta atenção, me interessa, já que eu vou derivar em relação ao tempo, saber os períodos, né, os pedaços que são constantes? Não. Quem é constante? Ó, esse pedaço aqui é constante. Esse pedaço aqui ó, é constante. Esse pedaço aqui ó, também é constante. Né? Esse pedaço aqui também é constante. E o H também é constante. Né? Mas como o H é um pouco maior, nós vamos deixar. O que, que a gente tem aqui agora? Presta atenção. Em comprimento de corda.
eu tenho esse pedaço todo aqui, ó, SB, só que eu tenho o SB duas vezes. Então, ó, eu vou ter 2 SB, aí eu tenho o meu H e eu tenho aqui, ó, o SA. Então, ó, 2 SB mais H SA, ou esse H eu nem precisaria ter colocado, pessoal, só que ele é, como é bem maior, mas acrescentamos ele. Mas posso considerar, ó, que agora daqui para frente não vou considerar mais esse pedacinho de polia como eu mostrei o primeiro. Então, ó, agora eu vou derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Ó, o comprimento total e o H são constantes, vira zero. Então, vou ter duas vezes a velocidade a minha, então, duas vezes a velocidade B, que é mais a velocidade A, que é zero. Então, duas vezes a velocidade B é igual a menos a velocidade A. E a aceleração derivando mais uma vez, duas vezes a aceleração de B é igual a menos a aceleração de A. Então, observa, se o meu bloco B está descendo com velocidade positiva, o meu bloco A está o quê? Está vindo para cá, está se aproximando do referencial. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é negativo, por isso do sinal negativo. Então, quando o B se move para baixo, o A se move duas vezes para a esquerda mais rápido. Isso é o mesmo da aceleração. Só que agora, essa parte diferencial, como que eu vou saber qual referencial? O referencial tem que ser um ponto fixo. Mas a gente não vai ser aquele referencial sempre. A gente pode mudar. Ó. O de A permanece o mesmo, né? Não tem como, é esse e o SA está aqui. Só que o de B agora eu mudei o referencial aqui para baixo. Então o meu SB, ó, agora é esse pedaço todo aqui. Beleza? Então, veja bem, quem que eu tenho aqui constante? A mesma coisa, ó, esse pedaço aqui, como falei, o H vamos deixar fora, ó, esse pedaço aqui, ó, e eu tenho esse pedaço aqui de cima também, né, ó, pegando daqui. Não, mas ele pode subir, professor. Mas se ele subir, o meu sistema vai perder ali, né, a forma de movimentação dele. Então ele não pode subir. E esse aqui que é constante. Então, quem é o meu comprimento ali? O meu comprimento permanece os mesmos. É duas vezes esses aqui. Só que agora eu mudei o referencial. Quem é isso que eu pintei de verde? Ele é H menos SB. Então é duas vezes H menos SB. Mais o H, que está aqui, mais o SA aqui. Então a gente tem a equação remexendo aí, reorganizando, vai ficar menos 2H, menos SB, mais H, mais SA, é igual ao comprimento da corda. Derivando em relação ao tempo, o que a gente vai ter? Os pontos, que os comprimentos constantes são zero, ó, isso aqui derivando vai dar zero, isso aqui vai dar zero, então eu vou ter o quê? Menos duas vezes a velocidade de B, mais a velocidade A igual a zero. Então agora, ó, duas vezes a velocidade de B é igual à velocidade de A. Derivando de novo, duas vezes a aceleração de B é igual à aceleração de A. Então agora você observa, ó, se o meu B está descendo, né, ele está indo de encontro ao referencial. O meu A vai estar para a esquerda também, de encontro ao referencial. Então, agora aumenta a B se o de A também aumenta ali, né? Lógico, em dobro. Só que agora os dois estão se aproximando, ou os dois se aproximam do referencial, ou os dois se afastam do referencial. Beleza? Então, olha só. Olha esse outro aqui. Se a extremidade A, né, do cabo é puxada para baixo com a velocidade de 2 metros por segundo, determine a velocidade com que o bloco B subirá. Né? Então, pessoal, aqui a gente tem uma situação. Não? Se isso é B, ó, isso aqui é como fosse o B. Né?
Só que aqui, ó, eu tenho essa polia aqui, ó, C é uma polia móvel. Ela não é fixa. Então, eu tenho que considerar o deslocamento dela também. Então, a gente pode fazer aqui, ó, a referência é essa. Aí aqui a gente vai ter o SB. Aqui, ó, vai ter o SA, SC, desculpa, até chegar a polia. E até chegar o A, ó, SA. Beleza? Então, a polia, né, como ela sobe e desce, só que ela não está ligada diretamente a um elemento como essa polia B, eu tenho que considerar essa minha polia C. Então, observa aqui, ó, eu vou ter uma corda, esta, e eu também tenho uma outra corda. Então, para este problema, eu tenho duas cordas. Então, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar essas duas cordas, né? Então, vamos pegar essa corda aqui, ó, maior. Essa corda maior, ela vai ter o quê? Ó? Esse comprimento aqui, que comprimento é esse? É o SA menos o SC. Ó, essa é o que chamou aqui de corda 2. A corda 2, ó, é o SA menos o SC, né? E esse outro pedaço aqui, ó, quem que é ele? Ele é todo o SB menos o SC. Ó. Tá aqui, ó, SB menos o SC. E esse outro pedaço aqui, ó, ele é quem? Ele é o SB. Então tá aqui, ó, a equação dessa corda que eu pintei de vermelho. Mas aí a gente tem a outra corda menor. Quem que é o comprimento dessa corda aqui, L1? Ó? Ele é ó, esse comprimento aqui, ó, SC, que está aqui, e esse outro comprimento todo aqui, ó, que é o SB. Então, isso aqui, ó, é o que? É a minha segunda corda. Então, né, nós temos aqui, ó, essas duas cordas, né, trabalhando com a minha segunda corda aqui, ó, SB mais SB, 2SB, eu tenho 1SA, SC menos SC, menos 2SC, que é L2. Ó. Essa aqui, ó, é essa equação. Aí agora eu vou pegar aqui e vou fazer o quê? Ó? SC é igual a quem? L1 menos SB. Pego aquela e substituo aqui no SC, que é isso aqui que eu tenho. Então, trabalhando ali minha equação, eu vou ter essa equação aqui, ó. SA mais 4SB é igual a L2, né? Que é igual... Opa, L2, não. Aqui é mais. Mais 2L1, que aqui está menos, passa para lá, mais. Não é igual, mais. Então, pessoal, derivando em relação ao tempo, eu vou ter o quê? Velocidade de A mais 4 vezes a velocidade de B é igual a aceleração, é igual a zero. Então, se ele fala que o cabo A é puxado para baixo com 2 metros por segundo, qual que é o de B? Reorganizando, eu vou ter o quê? V de B é igual a menos V de A sobre 4, substituindo, o meu V de B é menos 0,5 metros por segundo. Por que que deu menos 0,5 metros por segundo? Porque o meu V de A está descendo, o meu V de B vai o quê? Vai de encontro ao referencial. Ele está para cima. Isso que o sinal negativo está dizendo. Bom, olha esse exemplo aqui agora. Determinar a relação que governa as velocidades dos cilindros. Né? Expresse todas as velocidades como positiva para baixo. Então, tem os 4 cilindros, A, B, C e D. Né? Como a gente viu, essa polia está presa nesse cilindro. Então, a velocidade dela é a mesma do cilindro. Essa outra polia também está presa nesse cilindro aqui. Então, está ligado diretamente. Já essas 3 aqui de cima, elas são fixas no teto. Elas não têm movimento. Então,
E como que era a velocidade, né, expressado para baixo, vamos considerar aqui, ó, na linha aqui, ó, dessas 3 polias como sendo a nossa referência, certo? Só que observa, eu tenho mais 2 polias aqui que elas se movem, só que elas não estão ligadas diretamente com nenhum cilindro. Então, a gente vai ter que identificar essas polias e considerar também o deslocamento dela. Então, agora a gente tem o que aqui, ó? Olha a corda. A gente tem uma corda, essa aqui, ó, de D, sai para lá, vem para cá, sobe. A gente tem uma outra corda, ó, que é aqui, ó, sai de E, passa aqui no C, sobe para aquela fixa, deve para morfo F e sobe. E a última aqui, ó, sai de F, passa aqui em B, sobe, opa, agarrou aqui o mouse, e desce. Temos a... Eita, lelê. Aqui, ó. Temos aí, ó, essas 3 cordas que a gente vai ter que considerar. Só que agora, tipo, ó, em A eu vou ter lá de cima um SA. Em B eu vou ter aqui, ó, um SB. Em C, um SC. Tudo vindo do referencial. Em D, um SD. E aqui em E também, ó, um SE. E aqui em F também, um SF. Então, olha só, tá aqui, ó, corda L1, SA, o SB, que é até aqui, o SF, que é até aqui, né, do L2, o SC do referência até aqui, o SE e o SD. Então, vamos marcar aqui quem são os comprimentos que a gente tem. Então, L1, ó, vai ter esse meu comprimento SA, mais o USB, mais esse pedaço. Quem é esse pedaço aqui? Ó? É o USB menos o SF. Então, L1, SA mais SB, mais quem? SB menos SF. E o 2 agora, a corda 2. Ó. A corda 2, ele tem aqui, ó, essa... Aqui, ó. SF e aqui SF. Então, é 2 SF, ó. Agora vem todo um SC, que está lá o SC, e agora esse pedaço que é quem? SC menos SE. E a última corda, ó, é 2 aqui, ó, SE, e esse SD. Beleza? Então, pessoal, pega isso aqui. Antes de eu trabalhar para facilitar minhas contas, vou derivar em relação ao tempo. Então, aqui, ó, constante vai ser 0, constante vai ser 0, constante vai ser 0. E o deslocamento sobre o tempo, né, é tudo velocidade. Então aqui, ó, eu quero a velocidade dos cilindros. Então eu vou isolar quem que eu tenho em E e quem que eu tenho em F. Então aqui, ó, isolando, eu vou ter o VF é igual a VA mais 2VB. Esse de baixo, né, que é da corda 3, né? Tá na sequência aqui. O V de E é menos V de D sobre 2. Por que o do meio, professor? Por que você não isolou? Porque o do meio eu tenho tanto F quanto E. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa e vou pegar essa equação e vou substituir. Então, substituindo o VE e o VF na equação ali do meio, a gente vai ter, ó, essa equação e trabalhando, reorganizando com ela, a gente tem aqui, ó, a expressão que governa ali as velocidades dos nossos cilindros. 2 vezes o V de A, mais 4 vezes o V de B, mais 2 vezes o V de C, mais V de D sobre 2, que é igual a 0. Tudo positivo, porque para baixo, né, saindo do referencial, ele é positivo. Olha aqui um outro exemplo. A polia D é presa, né, em um colar que é puxado para baixo a 75 milímetros por segundo, no tempo zero. O colar A começa a se envolver para baixo
Opa, o colar A começa a se mover para baixo dk, com aceleração constante e velocidade inicial zero. Sabendo que a velocidade no colar A é de 300 metros por segundo, conforme ele passa por L, né, que é essa posição de 200 abaixo, determine a mudança de elevação, velocidade e aceleração do bloco B quando ele passa em A. Quando o bloco A passa por L. Então aqui, pessoal, a gente já está misturando um pouquinho as coisas, né? Então isso aqui é o que? É dependência de movimento, o B se movimenta de acordo com o A, né? Só que aí a gente vai ter que fazer o que aqui, né? A gente vai ter que determinar agora ó, a minha velocidade de A aqui no ponto L que ele quer, assim como os demais. Então, ó, no tempo zero, o colar A se move para baixo de que com aceleração constante e velocidade inicial zero. Sabendo que a velocidade do colar é de 300 metros por segundo, conforme ele passa por L, determine a mudança na elevação, velocidade e aceleração de B, quando o bloco está em A. Então tem a velocidade, eu tenho já a posição e eu vou determinar a aceleração de A. Aí daí a gente vai trabalhar com a dependência absoluta para com isso poder determinar quem são os valores de B. Então, inicialmente, eu estou trabalhando só com A que eu falei. Ó. Ele sai aqui ó, dessa posição, desloca de 200 milímetros para baixo. Velocidade aqui inicial, ele fala que é zero. E embaixo é 300 milímetros por segundo. Como ele falou que a aceleração é constante, já posso até utilizar essa equação aqui de aceleração constante. Se não fosse, teria que usar a nossa da derivada. Então, com isso, pessoal, eu tenho as posições, tem tudo, a gente determina quem? A velocidade de A. A aceleração de A, desculpa. A aceleração de A. Então, a minha aceleração constante, a gente pode usar essa equação aqui, a velocidade é V0 mais AT, isso aí é a velocidade final inicial. Agora eu tenho a aceleração para eu determinar o tempo. Por que eu quero o tempo? Porque esse bloco D, ó, ele também o que? Se move. Então, eu tendo a aceleração, né? Eu tendo a velocidade, eu tenho a posição de A, beleza. Só que para isso agora, eu preciso saber o que? Essas coisas também de B, porque quando eu for analisar a análise de dependência, eu vou ter em função de A, D e B. Então, agora, ó, o meu de D é o que? D é puxado para baixo com a velocidade, né? Então, equação normal, né? Velocidade é deslocamento sobre tempo, a gente determina, né, ali o deslocamento, já que a gente sabe que o tempo é de 1,333 segundos e a velocidade dele é 7,5, então ele é o que? 100 milímetros. Então, observam, aqui eu tenho ele o que? Velocidade de A para baixo, velocidade de D para baixo. Deslocamento de A para baixo, deslocamento de B para baixo. E a aceleração de A também é para baixo e a aceleração de B é zero, porque ele desloca com aceleração constante. Então agora eu descobri ó, de A, de D e o de B. Então agora a gente consegue, né, chegar ali no nosso resultado. Então, analisando aqui, ó, pegou aqui o θ aqui como a referência, né? Então, aqui ele chama de x, né? Nesse exemplo que eu peguei fornecido pela editora do livro. Ele chama aqui ó, o nosso XA, que é o SA, em D, o XD e o B, o XB. Então, olha o comprimento que eu tenho. Ó. Aqui eu tenho XA, ó, desceu, XB, XD, mais um XD. Então, XA mais 2XD, mais quem? Um XB. Isso aqui é igual ao comprimento ali, né, da corda, certo? Ou, o que a gente pode fazer?
pegar a posição inicial deles e depois colocar ali a final, né? Isso também pode ali ser feito. Então, veja bem, né? Na verdade, aqui seria tudo o quê? Como se fosse o delta, né? Isso aqui, ó. Opa, eita, Lelê. O que eu fiz aqui? Peraí. Aqui, ó. O delta A, o delta de D e o delta de B, que é o deslocamento, que é o que a gente chama de S. Então, eu vou ter o quê, ó? O SA, o de A deslocou quanto? 200, que ele deu. O de D, 100, que a gente calculou. Então, 2 vezes o 200. E aqui, o meu delta de B vai ser o quê? A soma dos dois, que dá 400 milímetros. Só que passa para o outro lado, é negativo. Então, o meu SB é menos 400 milímetros. Porque enquanto esses dois estão descendo, o meu bloco B ele está subindo. Beleza? Então, ele sobe, né? A gente já até determinou aqui quem é o S. Então, o mesmo que a gente fez aqui, ó, que a gente achou ali do S, deriva em relação ao tempo, vamos achar o da velocidade. A velocidade A, 300 metros por segundo, a de D, 75. Com isso, a gente determina a velocidade de B. Certo? Então, velocidade de B aqui, ó, ficou faltando, né, o sinal aqui dele de negativo. A velocidade de B também está subindo. Beleza? E a aceleração nós já temos, que temos a de A. A de D é o que? É 0. Então a gente acha a de B, que é negativa ali também subindo. Beleza? Então, vamos aqui para um próximo exemplo, né? O bloco deslizante A se move para a esquerda com uma velocidade constante de 6 metros por segundo. Determine a velocidade do bloco B. Então, ó, esse aqui é velocidade constante. É aquilo. Opa, beleza, eu sei a velocidade de A, que é constante. Então, aceleração de A é o que? É 0. E vou ter aqui analisar. Ó. Vou pegar esse, ó, referência aqui. Ó, esse imóvel. Então, aqui pegar um fixo. Posso pegar ali a referência. Ou posso pegar aqui a referência, né? Já que ele não vai poder subir. Tanto faz, porque o restante vai ser ali, né? É constante. Quando derivar, ele vai dar 0. Então, olha só. Pegou aqui, ó, a referência, XA. A referência aqui, YB. Então, quem que eu tenho aqui da minha corda? 1YB, 2YB, 3YB e 1XA, né? E ali tem as constantes que ele está somando e o nosso comprimento L. Então, vamos pegar e fazer o quê? Vamos derivar ele ali em relação, né? O tempo. A gente vai ter o quê? A nossa velocidade de A é igual, né? Passa para o outro lado ali, ó. O quê? Menos 3 vezes a velocidade de B. Então, a velocidade A, ele falou que é 6 metros por segundo. Então, 6 metros dividido por 3, vou ter 2 metros por segundo. O meu valor deu negativo. Por que negativo? Porque ele está indo de encontro ao referencial. Então, a resposta é 2 metros por segundo para cima, indo de encontro ao referencial. Enquanto o deslocamento de x fica maior, o de y fica menor. Beleza?